Boa noite a todos. Prazer estar aqui nesse momento aqui, que eu acho que só boas informações. Eu tenho essa relação eu diria, com os Estados Unidos há quase 40 anos e não tive essa oportunidade desse momento tão importante de tirar aqui, eu diria, quase todas as dúvidas. E quando a gente chega em algum destino, algum local, para fazer qualquer tipo de investimento ou trabalho, sempre a gente sofre um pouco mais. Então, prazer, meu amigo. Vamos receber aqui Peter Roman. Peter é da EQ Consulting, e EQ Consulting International, fundador e CEO. Peter é ex-Disney, Disney Squared, embaixador da Disney sempre. Nós somos Disney, você também é Disney. Também. Então... E ele contará na palestra aqui, Disney e as 5 chaves do encantamento do cliente. Todos os segredos do maior parque de diversão do mundo para encantar pessoas e gerar ótimas experiências. Então, Disney, eu começo dizendo o seguinte, a frase da Disney sempre foi Where the dreams come true, onde os sonhos se tornam realidade. Então, essa frase é muito forte para todos que vão até aquele destino e encanta de crianças a pessoas de terceira idade sob todos os aspectos. E nada melhor do que a gente ter essa experiência de Peter, que há mais de quantos anos, Peter? Eu trabalhei 10 anos na Disney, mas continuo, como você, um Disney maníaco, né? Exatamente. Então, vamos ouvir suas palavras e experiências, que eu acho que vale a pena. Na verdade, gente, nós vamos bater um papo, tá? Porque com o pouco que eu conversei com o Abdul, sinceramente, ele tem muita coisa para acrescentar. Mas primeiro eu queria agradecer a vocês que ficaram até esse horário, porque realmente estão querendo saber um pouquinho mais, então incentivo muito a depois vocês fazerem as perguntas que a gente não cobrir, porque às vezes a gente se empolga falando de Disney e a gente acaba não cobrindo alguma área que vocês gostariam de saber. Mas foi o que foi colocado. A Disney é um lugar onde os sonhos se realizam. Por quê? Porque você não tem, dentro da Disney, não tem um problema nenhum em, por exemplo, usar uma orelha do Pateta e ser chamado de Pateta. Ser chamado de Pateta dentro da Disney é um elogio, porque o Pateta é um personagem amado da Disney. Ele é um dos Fab Five, como se chama, os 5 fabulosos: Mickey, Minnie, Pateta, Pluto e o Pato Donald. Então, é um lugar onde você pode dar vazão a uma coisa, a um sonho que a maior parte das pessoas tem, mas elas não sabem expressar, que é o sonho de ser eterna criança. Até a pessoa que é uma pessoa machucada na infância, ou seja, teve uma infância difícil, gostaria de ter uma infância feliz. E por causa disso, quando vai para a Disney, ela se permite ser feliz. O primeiro slogan da Disney foi o lugar onde... The happiest place on earth, o lugar mais feliz do mundo. Eles mudaram para o lugar onde os sonhos se realizam, porque sonho é muito mais forte, né? Sonho não tem preço. Quando a gente brinca, se você quer sonhar, sonha grande, que o preço é o mesmo, o custo é exatamente o mesmo de sonhar pequeno. Então, quando você vai para a Disney, você vai para realizar alguns sonhos, e se você deixar, você vai ter seus sonhos realizados. Por quê? Porque a Disney prima numa coisa que muitas empresas, não é no Brasil, é no mundo, não prestam atenção, e se chama treinamento. O treinamento da Disney, eu diria que é quase impecável. Inclusive, na minha consultoria, eu replico muito do primeiro treinamento deles, que é chamado Traditions. Por quê? Porque o Walt Disney já dizia, você pode ter o lugar mais mágico do mundo, mas você precisa de ter pessoas para entregar. Se vocês chegassem aqui no Econ e tivesse esse lugar todo preparado e nenhuma pessoa para falar para vocês o que fazer, não importa o quanto eu gastei para produzir esse cenário, ele não se entrega sozinho. Quem entrega o cenário e quem entrega a experiência é o ser humano.
Então a Disney ela é muito boa em investir no ser humano para que ele entregue a experiência mágica, que são palavras que a Disney usa, para os funcionários. Como é que ela trabalha, né? Ela trabalha com algumas palavras que ela se apoderou para o brand dela, para a marca dela. Magia, sonho, ser eterna criança, castelo. E ela usa pelo menos 3 dessas palavras em toda a comunicação dela. Por quê? Porque ela sabe que isso vai gerar lembrança nas pessoas da marca. Então ela cobre todos os lugares que você nunca vai pensar em cobrir. E esse é o grande fator de sucesso da Disney. É pensar no detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Peter, o que você está falando? Depois que você foi para a Disney, já viu tudo que você tinha que ver? Aí de repente você para em cima de uma tampa de bueiro. Você olha para o chão, na tampa de bueiro tem a orelha do Mickey. E você fala, caramba, até aqui os caras puseram. E eles puseram para você. Porque tem poucos chatos como eu, que vão prestar atenção nesse detalhe. Mas esse chato, quando vê esse detalhe, fala, uau! E é isso que a Disney quer fazer. Porque quando você fala uau, você pega a nota máxima e dá para a empresa. Existe uma pesquisa da Harvard University que diz que uma empresa que você dá de nota 0 a 5, 5 sendo o máximo, empresas que você dá nota 4, as pessoas têm 6 vezes mais chances de não retornar. A empresa tem que ter sempre 5 para ela ser extraordinária. Nenhum problema em ser mediano. O problema é que quando você é mediano, a tua linha para ser medíocre é você esquecer de fazer as coisas que você tem que fazer. Então a Disney não permite, ela só quer ver o extraordinário. Uma pessoa que fez o extraordinário na Disney durante muito tempo, que é quem está do meu lado aqui. Ele fez o extraordinário, ele levou um grupo de 1.230 pessoas. Dois grupos divididos de 600 pessoas. Pensa aí, o que é que você faria levando 600 jovens de uma vez só para a Disney que não falam inglês, que não se viram, não conseguem, e aí você tem que lidar com eles e controlar essa galera e eles vão voltar falando bem. Agora o segredo está aqui, ó, do meu lado. Bola é tua, meu irmão. Essa experiência, eu acho que a Disney, ela encanta logo na chegada de todos. Eu estive agora em julho com os jovens e é uma coisa impressionante. Quando os jovens chegam, eles choram, mas eles choram de emoção. As pessoas de terceira idade também se emocionam até hoje. A perfeição no tratamento, o encanto daqueles que chegam, o bottom que você recebe se você estiver chegando pela primeira vez. Em absolutamente tudo você é muito bem tratado. A gente estava comentando aqui, agora tem um papel aqui no chão. Na Disney esse papel jamais ele fica aqui 1 minuto. Porque o respeito às pessoas, ele impera 24 horas para encantar nos mínimos detalhes. E isso é um aprendizado sempre, né? Porque eu acho que para mim, eu não sei se me fez bem ou quase, talvez tenha me feito, não sei, um pouco mal, mas a gente quando é perfeccionista tem um pouco de dificuldade de conviver com as pessoas, né? Eu passei a ser perfeccionista depois da Disney, porque eu não consigo aceitar de ver absolutamente nada que desagrade aquelas pessoas que estão ao meu lado quando eu estou prestando serviço. Então, quem sou eu para ser exemplo? A gente tenta fazer o nosso melhor, né? Nós temos o Hotel Majestic aqui, você está hospedado lá. Fantástico. Aquele hotel ele tem 10 anos e 7 meses. Normalmente, os hóspedes dizem que parece que o hotel foi inaugurado há 6 meses. E eu aprendi isso na Disney. Porque qual é a diferença do primeiro hóspede que entrou no hotel e você que entrou ontem ou entrou hoje?
O dinheiro do hóspede que entrou no primeiro dia é o mesmo dele. E o tratamento deve ser o mesmo. Não é assim? Assim deve ser. Não deveria, não. Assim deve ser. Então, o encanto ali, eu fiz uma vez uma visita técnica e o pessoal da Disney que estava nos recebendo fez questão daquele carrinho que o cavalo vai puxando ali na entrada, né? O trolley. O trolleyzinho, né? Que aqui a gente chama carroça, né? Riscou um pedacinho bem pequenininho no canto. No outro dia a gente voltou, ou mudaram o carrinho ou pintaram durante a noite, a madrugada, mas aquele arranhãozinho que teve não existe. Não. Né? Então, eu fico até hoje no All Star Music, que é All Star Music, Sport Music Movies. Isso. Aquele hotel eu acho que já tem uns 22 a 25 anos. Pode chegar nele hoje, se eu disser que tem 6 meses que foi inaugurado, vocês vão acreditar cegamente. E agora fizeram um retrofit nele, que agora é que ele está novo, zerado. Respeito sempre. Então, esse encanto, ele começa nos pequenos detalhes sempre. E eu aprendi também uma frase muito forte com um tio meu. Ele sempre me disse, pequenos detalhes fazem grandes diferenças no resultado. O grande todo mundo vê. Os pequenos detalhes realmente encantam. Quero finalizar com a nossa experiência lá dentro do Hotel Majestic. Nós temos o nosso restaurante lá. Sim. E o nosso serviço, eu acho que ele é quase impecável. Ele é quase impecável. Porque eu faço questão, o maître que não está no turno, ele precisa estar nas câmeras olhando como é que está o serviço ali dos garçons, da hostess, do cumim, os mínimos detalhes do salão, né? Porque a gente precisa encantar aquele nosso cliente da hora que ele chega, à hora que ele sai. Então, complementando as suas palavras, são esses ensinamentos que a gente vai tirando da Disney e trazendo muitas vezes para um produto aqui de uma terra como Natal, e oferecendo àqueles que aqui chegam, né? E está perfeito, isso está perfeito. Na verdade, gente, alguém aqui já foi para Disney? Já? Vocês lembram a cor do uniforme do lixeiro? Não? Não? Branco. O lixeiro usa roupa branca. O que branco significa? E ele é lixeiro. O que está sendo colocado sem ser colocado em palavras? Que até o lixo da Disney é mais limpo. São 5 sentidos que a Disney usa com maestria para encantar o cliente, para levar o cliente para onde ela quer que ele vá, para ele comprar na loja que ela quer que ele compre. Ela leva com visão, ela leva com som, ela leva com cheiro, ela leva com tato e ela leva com sabor. Quando você entra para ir no Magic Kingdom, você sai do estacionamento, na trajetória que você está indo para o parque, você está vendo o ícone do Magic Kingdom, o teu objeto de desejo, o Castelo da Cinderela. Você chega na frente do Magic Kingdom, o Castelo da Cinderela desapareceu, porque tem uma estação de trem. Para gente que tem a minha idade, não precisa se denunciar, eu me denuncio sozinho. Com os nossos pais, antes de você entrar, e eu cheguei também a pegar cinemas assim, que antes de começar uma exibição de cinema, abria-se uma cortina. E aí aparecia a tela atrás. A cortina do Magic Kingdom, do show chamado Magic Kingdom, é a estação de trem. Porque você passou por baixo da estação de trem, está o castelo. Só que eles construíram as edificações, os prédios da Main Street. O Magic Kingdom é dividido em 7 terras. A primeira é a Main Street. Main Street é uma réplica de onde o Walt Disney nasceu. Desculpa, se criou. Ele nasceu em Chicago e ele foi para Marceline logo cedo, na virada do século. As roupas são da virada do século 1800 para 900.
Tanto que eu trabalhei de fotógrafo lá, eu tinha que vestir uma roupa de lambe-lambe, num lugar que literalmente é quente para caramba. As músicas são daquela época, mas você entra e sente cheiro de pipoca. Fala aí, gente, o que pipoca lembra vocês? Que mais? Onde mais você come pipoca? Além do cinema? Além de casa? Fora de casa? Gente, vocês nunca foram numa festa que serviu pipoca? Só eu sou pobre. Festa! Pipoca lembra festa. O Guaraná Antártica não fez aquela jingle? Pipoca na panela, começa a arrebentar. Festa. Então você chega sentindo o cheiro de pipoca para sentir que você está numa festa. E aí você começa a ouvir música. E aí você vai seguindo e você vê que as edificações, os prédios são construídos em perspectiva forçada, para fazer com que o castelo pareça muito mais longe. Mas você quer ver o castelo, então você vai. Só que quando você volta e está cansado, parece que o castelo está muito mais perto. Será que foi feito de uma forma não pensada? Não tem jeito de ter sido feito assim. Então esse é um dos truques visuais que ela usa. Outro, ela pinta a calçada, aqui a borda da calçada de vermelho. Você pode não estar vendo, mas o seu corpo está te dizendo que tem alguma coisa estranha. Você olha, é o fim da calçada. Por que ela quer que você veja? Para você não tropeçar e se machucar. Se você se machuca dentro do parque, o que você está fazendo com o show chamado Magic Kingdom? Está estragando ele. Porque dentro dos parques da Disney, que é o mundo da fantasia, não tem dor. Não tem lixo. Vocês perceberam que o lixo da Disney nunca aparece? Eu vou dizer uma coisa, é outra história. O Walt mandou fazer essa lata que todo mundo hoje conhece. Ele chamou 30 empresas, 27 falaram: um abraço, meu amigo, você é louco, eu não vou ficar aqui. 3 ficaram na concorrência, uma fez a lata de lixo que hoje todo mundo usa. Você coloca dentro da portinha lá, o lixo desaparece. Por quê? Porque no mundo da fantasia não existe lixo, não existe dor. Ele está te trazendo para o mundo da fantasia. Aí você começa a sentir cheiro. E o cheiro te leva para a padaria. Se você resistir a esse cheiro, o próximo cheiro que você sente é de hambúrguer. Se você resistir a esse cheiro, a próxima coisa que você sente é uma música, são os tambores, que vai te levar para Adventure, para a Terra da Aventura, Adventureland. Ou, se você for visual, você vai olhar para a direita e você vai ver a placa dizendo a Terra do Futuro, Tomorrowland. Ela pensa em tudo, ela te dirige para onde ela acha que você vai gastar o seu dinheiro. Peter está acabando com a magia. Não, eu estou descrevendo o porquê eles são tão bons, o porquê eles são tão assertivos e porquê eles são maiores que uma cidade. A gente não fala eu vou para Orlando. A gente fala eu vou para Disney. Disney é maior que uma cidade. É mais poderosa que uma cidade. Ela não faz isso por nada. Se você vendesse, quando você começou, o seu pacote para ir para Orlando, ao invés de ir para Disney, as pessoas comprariam? Os 1.200 comprariam? Primeiro que ninguém compra Orlando. Os passageiros até hoje, quando a gente fala em Orlando, não conseguem entender que a Disney é Orlando. Quando você falou dos sentidos, o auditivo, em todos os lugares que a gente anda dentro do parque, nós ouvimos a mesma música no mesmo volume, dentro do banheiro, em todos os lugares. Aquilo dá uma sensação de alívio e de prazer de estar naquele local muito boa. E quando nós começamos a levar esses grupos para a Disney, nós ficávamos de 8 a 10 dias. O último grupo agora foi em julho, ficou 20 dias. O próximo ano, a Universal Studios vai inaugurar um novo parque, 21 dias. Daqui a alguns anos a gente vai ficar 28, 29, 30 dias. Aí eu quero abordar um pouco da cidade que nós vivemos. A gente vive numa cidade turística. Quanto mais tempo se fica,
o turista, mais dinheiro deixa para a economia, né? Gastando dinheiro. E eu vejo esses jovens que eu levo, esses grupos que a gente leva, quem é que não vai, qual o brasileiro que vai para os Estados Unidos que não vai com muito dinheiro? Ele vai com mais dinheiro do que ele pode. E a gente deixa o nosso dinheiro todo naquele destino, comprando passagem, hotel, ingresso, gastando com compras, comprando celular, né? Entrando naquele shopping. A gente compra o que não quer, e quanto mais tempo se fica, mais se gasta. Então, é um destino que a gente estava comentando isso, né, Peter, que quem entra no Magic Kingdom, 50 anos de Magic Kingdom, cada vez que a gente entra, a gente sempre tem, a única certeza que a gente tem que vai ver algo diferente ali dentro do parque. Tem que ter sempre algo para encantar. E isso é muito interessante e cativa muito a gente e faz com que a gente procure voltar e ser fiel àquele destino, né? Eu trabalhei 20 anos aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, como jornalista, como produtor de TV e jornalista. E eu tive a oportunidade de fazer tchau, Carol, de fazer uma reportagem com um professor de natação chinês, e ele falou o seguinte: eu não mando e nem ensino. Mandando, sai escravo. Ensinando, sai cópia. Eu falei, tá bom, então que diabo que você faz? Eu transmito a minha pessoa para outra. E eu fiquei com aquilo na cabeça até que eu entrei na Disney. A Disney conta história, gente. A Disney, ela é Disney por quê? Porque primeiro ela conta uma história e dessa história ela tira produto. A maior parte das empresas cria um produto e depois cria uma história para esse produto. A Disney conta uma história. A Disney conta uma história para você funcionar e obedecer às regras da Disney. Quer ver? Quando o Walt Disney estava antes dele criar os parques temáticos, ele estava numa feira de condado, e aí as meninas dele estavam brincando, porque nos parques antigos não tinha como adulto brincar com criança, e ele vira para a mulher dele e fala: eu vou fazer um parque temático. E ela fala: para quê? O parque é sujo, as pessoas são feias, os funcionários são feios, mal vestidos, os brinquedos são velhos, a gente não consegue brincar com as crianças. Para que você vai fazer isso? Ele responde: porque no meu parque tudo vai ser mais limpo. No meu parque não vai ter sujeira. Os funcionários vão ser super agradáveis. As roupas vão ser impecáveis e as atrações vão ser novas. E os pais vão poder brincar com os filhos. Tá bom para você explicar para o seu funcionário por que ele tem que pegar lixo no chão? Tá bom isso? Você mandou ele pegar ou você contou a história? Quando você conta a história, você não está mandando. Então, quando você não manda, não sai cópia, não sai escravo. Quando você transmite uma emoção, e a forma mais simples de você transmitir uma emoção é contar uma história, gente. Por que, Peter, eu tenho que transmitir uma emoção? Como é que a gente grava uma informação na cabeça da gente? De que forma? A forma que a gente está acostumado. Pensa em escola. Eu preciso lembrar disso para passar na prova. O que você faz? Repete, 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 repete. A gente aprende por repetição. Aí, eu vou falar por mim, porque eu acho que só eu tinha matéria que eu odiava na escola, vocês não. Aí, eu pego aquela matéria que eu odiava. Estudo para passar na prova. Passei na prova, o que acontece com a informação? E o livro também, se eu pudesse queimar, ia junto na hora. A emoção é o contrário. Você agregou emoção àquela informação, toda vez que a emoção vem para você, a informação volta. Isso em PNL chama-se ancoragem. A Disney, no treino dela, faz ancoragem o tempo todo. Põe uma música, deixa as pessoas se emocionarem com a música, depois põe uma informação que ela quer que você lembre. Aonde é que essa música toca? No parque. Onde você está trabalhando? Aí você está num dia super quente. A gente tinha uma brincadeira, teve um evento na Disney que eles chamaram de 212 degrees. É a temperatura que a água ferve.
Aí eles perguntaram, o que é 212 degrees? Aí todo mundo respondeu, a temperatura do Magic Kingdom no verão. Então, assim, é quente pra danar, gente, é muito quente. Como é que você faz? Posso usar você de exemplo um minutinho? Levanta um pouquinho. Seu nome? Wellington, vem aqui onde eu estou, por gentileza. Olha bem para aquela luz lá. Vai lá. Agora sorri. Vai lá, Wellington, não pode baixar o sorriso. Não, sorri. Você não está sorrindo, Wellington? Não. Cadê o sorriso? Não pode baixar. Olha para a luz. Não pode baixar. Não pode baixar. Palmas para o Wellington. Obrigado, Wellington. Você não manda uma pessoa sorrir. Você não consegue, você não tem esse poder. E se você conseguir mandar ele sorrir, a hora que eu virar as costas, provavelmente o dedinho do meio sobe, né? Eu provavelmente mandei o dedinho do meio demais na outra encarnação, por isso eu não tenho como mandar nessa. Mas de verdade, gente, você não manda uma pessoa fazer esse tipo de coisa. Você inspira ela a fazer esse tipo de coisa. A Disney não deixa você usar um óculos escuro, total escuro, porque a lei 000 da Disney é olhe nos olhos e sorria. Então, se você está com óculos escuro, eu não consigo ver o seu olho. O óculos tem que ser tem um mínimo de transparência que eu olhe no seu olho. A luz do sol de Orlando é mais ou menos como essa, correto? Ela é mais branca. O sol em Orlando é mais branco. Ele te cega mais. E mesmo assim, o funcionário da Disney está have a magical day. Como? Você pode fritar um ovo na calçada, com a temperatura que está. Ele está sorrindo, porque você fez um trabalho de treinamento com este funcionário, que ele está se sentindo genuinamente feliz de estar lá dentro, com todo o calor que está. Isso você não manda, isso você não ensina, isso você inspira. Você inspira através de histórias poderosas. Eu tenho um parceiro aqui do meu lado que, sim, se deixar, tem história para o resto da noite aqui para a gente ficar contando. Mas eu tenho o maior prazer de ouvir ele contar história, porque as histórias que ele traz são coisas reais da Disney. Então, como é que você fazia para lidar com 600 pessoas, 600 crianças dentro da Disney, num dia de calor, de fritar ovo na calçada? O que você fazia? Qual é o truque? Conta para a gente. E o calor de lá, nem o de Mossoró, em pleno verão, é muito forte, né? E o que ele está dizendo é a mais pura verdade. Aquele calor, no meio daquele sol, todos os colaboradores num sorriso, como se estivesse numa sombra e num lugar muito bom. Então, aquilo transmite realmente uma sensação de paz, de tranquilidade e de felicidade para a gente que está ali, né? Então, a gente conseguir levar esse encanto a uma quantidade grande de pessoas só no destino como Disney mesmo. E a gente consegue levar, como eu falei no começo, da criança jovem ao adulto de terceira idade. Impressionante como todos se encantam ao chegar ali. São esses pequenos encantos. Eu tive agora a experiência, a Disney fez 50 anos agora. Então, o show à noite, o show de som, luz, os fogos no castelo, sempre especial para os 50 anos, né? E eu tenho as filmagens lá no Instagram da nossa agência, da Arituba. Os jovens choram com emoção verdadeira mesmo, mas choram muito, né? E a gente, quantos anos passando e a emoção se repetindo, geração por geração. É muito forte para a gente que vem acompanhando ao longo dos anos, vendo isso apenas se repetir da mesma forma. Por mais que a gente veja a internet e olhe, nenhum encanto dessas imagens supera o que a gente vê lá. A forma como eles fazem, não é isso? Total. Gente, eu acredito muito em meritocracia. Então, para vocês que ficaram até agora com a gente, agora eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não acreditem. Vocês podem ser a Disney.
O seu negócio pode ser a Disney. Se você prestar atenção, se você usar um cheiro certo, porque você pode pôr esses umidificadores no seu negócio, mas o cheiro tem que ter uma intenção. Você vai no Dr. Google e pesquisa aromaterapia, quais os cheiros e o que eles causam. E aí você sabe o que você quer colocar e causar no seu cliente na hora que ele está entrando na sua loja ou no seu escritório. Você vai no Dr. Google e coloca cromoterapia, e você vai entender o que uma cor preta funciona, o que uma cor azul escura funciona, o que uma cor amarela funciona, e você vai agregar isso no seu speech, na sua forma de venda. Você pode chegar e ver que tipo de comida anima a pessoa. Um chocolate, por exemplo, pode animar. Eu fiz uma exposição, uma vernissagem para minha esposa. Ela trabalha com TI, mas ela também pinta. Eu fiz uma exposição com ela, onde ela levou 30 quadros, um lugar muito pequeno, muito difícil de você conseguir ver todos os quadros. Aí eu fiz um game, onde eu dava um chocolate na mão da pessoa, falava, como esse chocolate, como é que você está se sentindo agora? Não precisa falar para mim, eu quero que agora você vá, ande e veja os quadros, e veja o quadro que representa essa sensação que você está sentindo, me escreva uma frase sobre esse quadro, e a frase mais criativa vai ganhar um quadro dela. O que eu fiz? Se você tem 30 quadros, você não vai lembrar de nenhum, mas se você vai atrás de um quadro só, esse quadro você vai lembrar, porque você foi buscar esse quadro. Resumo da história, ela vendeu de 33 quadros, 15, foi a primeira exposição dela. Eu usei cheiro, eu usei música. Toda vez que você ouve uma música, o seu cérebro põe o batimento do seu coração igual ao da música. Você quer que a pessoa fique no local com você? Põe uma música mais lenta. Você quer que ela vá embora? Põe um punk rock. Põe uma música rápida. Ninguém entende esse tipo de coisa. A Disney usa isso com precisão, com uma qualidade que muito pouca gente usa. Você pode usar isso no seu escritório? Claro que pode. Mas você precisa saber a intencionalidade do que você está fazendo. Senão você põe um cheiro que você gosta e ninguém mais gosta. Você põe uma música que você gosta e ninguém mais gosta. Não vai funcionar desse jeito. Dá uma olhada, estuda um pouco. Você pode ser uma mini Disney dentro do seu escritório, dentro do seu negócio, se você souber pesquisar. Então, você que está aí no YouTube, você que está aí em casa, se ficou até agora com a gente, esse é o bônus para vocês também. Exatamente. Então, acho que estamos quase chegando ao nosso fim. Então, a intenção desse bate-papo e dessas palavras independente de ser um negócio ou de ser um trabalho, né? Até como um profissional, um colaborador, a gente precisa saber encantar aqueles a quem a gente recebe. Então, nada melhor do que essa universidade da Disney. Mesmo a gente indo a passeio, a gente consegue aprender e captar muito todos esses detalhes. Realmente, a mim me ensinou muito e continua ensinando, exatamente. A cada dia, a gente já chega tendo a certeza de que algo vai nos encantar, vai ser diferente. Algo sempre, em tudo, no hotel, no parque, o ônibus, a pintura do ônibus, o motorista do ônibus da Disney é diferente. Tudo é diferente. Como é que pode o sorriso estar no rosto daqueles milhares de funcionários em todos os lugares do mesmo jeito? E as pessoas têm seus problemas pessoais, né? Tem uma dor de cabeça, uma coisa, mas parece que aquilo realmente é um lugar de sonho. E a gente sai com essa certeza absoluta. Por que não aplicarmos nas nossas empresas, no nosso trabalho, para sermos melhores e diferentes? Acho que essa é a intenção desse trabalho que você tem feito e procura transmitir às empresas e aos profissionais que estão nesse mundo querendo a gente cada dia não é ser, eu acho que a gente não deve ser melhor, a gente deve procurar encantar e superar a expectativa. Exato. Gente, uma pergunta para vocês levarem para casa. Que história vocês estão contando para o seu cliente?
e como essa história se difere do seu concorrente. Vocês já perceberam que cada um que pega a palavra discorre várias vezes. Somos apaixonados. Então, Glaucio, se a gente estiver estourando o tempo, você fala, calha a boca, pare de falar que você fala demais. Mas a gente quer abrir para vocês, a gente queria ouvir se vocês têm perguntas, alguma curiosidade. Eu não vou falar detalhes da vida pessoal do Mickey nem da Minnie, já vou fazendo disclosure aqui, tá bom? Mas qualquer outra coisa a gente tem o maior prazer de responder, se vocês tiverem perguntas para a gente. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tranquilo. Também não se acanhe de não ter perguntas. Amanhã vai continuar sendo sábado. Nada vai mudar. Vamos continuar sendo amigos. A gente agradece vocês, exatamente. gente. Muito obrigado por vocês ficarem com a gente até aqui, esse horário. E espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena vocês esperarem. Para a gente sempre vale. O dia que me deixam falar de Disney é um dia que eu ganho na minha vida. Porque tive uma experiência maravilhosa com Disney e hoje colho os frutos. Eu já andei pela América do Sul, pela América Latina e pela América do Norte dando palestra de Disney. Porque eu tive uma diferença que também aconteceu, que eu fui querer entender o que estava por trás daquilo. E é isso que as pessoas querem saber. As pessoas não querem saber o que a Disney faz quando tudo está lindo. Quer saber o que ela faz quando o bicho está pegando. E agora o bicho está pegando para a Disney, gente. Agora, com a geração Z, que aqui no Brasil a gente chama de nem trabalha nem estuda, e nos Estados Unidos a gente chama de snowflake, vai para o mercado de trabalho, tem uma briga com o chefe, derrete e volta para casa. Está difícil, inclusive para a Disney, de fazer esses meninos entenderem. Então, vamos ver como é que eles saem também dessa, porque daí vai ser um ensinamento maravilhoso para todo mundo. Muito obrigado de novo, tenha uma ótima noite, sextou. Boa noite a todos, obrigado.